Estamos no capítulo 21 do livro de Atos. Este capítulo foi escrito no ano 58 depois de Cristo. Já era um frio do inverno que se aproximava e o apóstolo Paulo já estava decidido, malas prontas, rumo à cidade de Davi, Jerusalém. Mileto, onde eles estavam, foi marcado pelo fim da obra missionária e de lá o apóstolo então viajou. Aí o capítulo 21, verso 1 diz: E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Bom, naqueles dias não havia um roteiro de viagem, visto que os viajantes iam nos navios mercantes, cujo roteiro era estabelecido pelo destino da carga. E o verso 2 e 3 de Atos 21 diz: E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Bom, nós sabemos que Tiro é a principal cidade da Fenícia. Ali Paulo se encontrou com os discípulos e permaneceu com eles por mais 7 dias. E entre os discípulos estava um profeta que lhe entregou uma profecia. Aí o verso 4 de capítulo 21 diz: E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém, não subisse. Mas não teve jeito. Paulo precisava cumprir sua carreira até o fim, e após uma semana, entre os crentes de Tiro, ele se despediu. Aí o clima foi de profunda emoção. Mas ele tinha que prosseguir sua viagem, rumo a Jerusalém, rumo à cidade de Davi. Aí o verso 5 e 6 de Atos 21 diz: E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres, filhos, até fora da cidade, e postos de joelho na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, subimos no navio e eles voltaram para suas casas. Bom, claro, né? O apóstolo Paulo era muito amado. E ele deixa a cidade de Tiro, rumo a Cesareia, e chegando em Ptolemaida, saudou os irmãos, permanecendo com eles mais um dia. Paulo era muito sociável. Aí o verso 7 diz: E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles mais um dia. O verso 8 e 9 diz: E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Só para nos situar, Cesareia fica a cerca de 64 quilômetros ao sul de onde Paulo estava.
E o versículo continua: e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E ainda 4 filhas virgens que profetizavam. Então, filhas de Filipe. Bom, vamos relembrar. Este Filipe é aquele que foi arrebatado em espírito para pregar ao eunuco. E já morava ali em Cesareia já há cerca de 20 anos. Isso a gente pode ler em Atos 8:40, que diz: e Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Cesareia era uma linda cidade, construída por Herodes o Grande. Servia como porto para Jerusalém. E Filipe estava ali e se estabeleceu. Por causa da perseguição que houve entre os judeus messiânicos em Jerusalém, desde quando Estevão, seu amigo particular, havia sido morto a golpes de pedra. Vê como o mundo dá voltas. No passado, Filipe fugira de Jerusalém por causa da perseguição que levou Estevão, seu companheiro, ao martírio. E o perseguidor era quem? Paulo, ou Saulo de Tarso. Agora, aquele que era perseguidor encontra guarida como hóspede na casa daquele que fora perseguido. Deus é mesmo o dono que rege nossos destinos. E tem tempo, em tempo e fora de tempo, Deus está sempre regendo, cuidando, formalizando aquelas coisas. Olha, cerca de 15 anos antes, Paulo e Ágabo estavam trabalhando juntos, levando ofertas para vítimas da grande fome que assolou a Judéia. Ágabo era um profeta, e um profeta que se podia confiar. Lá em Atos capítulo 11, verso 27 e 28 está escrito: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo em que Cláudio César comandava, reinava. Aí o verso 10 e 11 de Atos 21 diz: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou uma cinta, a cinta de Paulo, e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ora, todos nós sabemos que a Torá, os Salmos e os profetas era a única escritura que estudavam e cumpriam. Por isso, Ágabo usou a prática da mímica de alguns profetas do Antigo Testamento, tais como Aías, que rasgou as suas vestes e rasgou as vestes de Jeroboão, o rei, em 12 pedaços, para mostrar para ele que o reino se dividiria. Isso está em 1 Reis, capítulo 11. Aí ele usou também, ele tinha o exemplo de Isaías, que andou nu e descalço durante 3 anos. Isso a gente pode ler em Isaías capítulo 20. Ágabo também tinha o que
como copiar Ezequiel também, que pôs cerco a uma representação simbólica de Jerusalém para dizer que ela seria cercada. Isso está em Ezequiel capítulo 4. E agora Ágabo, que lia essas escrituras, tomou o cinto de Paulo, ligando com ele os seus próprios pés e mãos, e lhe fez saber a mensagem. Continuando o capítulo 21 de Atos, verso 12 a 15. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazes vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. A profecia que Ágabo proferiu teria que se cumprir. E Paulo estava ouvindo o que dizia o Espírito Santo, como ele mesmo falou. Ele não estava sendo desobediente, mas ele disse: eu vou para Jerusalém, não sei o que vai me acontecer lá, mas de uma coisa eu sei, eu vou sabendo a partir do que o Espírito Santo for me falando. Olha o que está escrito em Atos 20, verso 22 a 24. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revelar, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Isso ele sabia. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E todos nós sabemos que quando uma profecia se cumpre em nossa vida, a nossa fé aumenta e nossa confiança no agir de Deus fica muito maior, não é mesmo? Continuemos então, Atos capítulo 21, verso 16 e 17 diz: e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnasson, Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Quando Paulo chegou em Jerusalém, a sua comitiva foi acolhida pelos irmãos com muita alegria. Já acabamos de ver no versículo. Não havia tensão entre Paulo e os líderes da igreja de Jerusalém. Não, de jeito nenhum. Tanto que Gálatas capítulo 2 e Atos 15 revelam que a igreja se mantinha unida. E essa igreja era judaica e gentílica. Mas, infelizmente, a tensão estava na mente dos judaizantes religiosos que não aceitavam a ideia de gentios que criam em Jesus entrarem e frequentarem as reuniões de estudo das Escrituras sem que primeiro fossem circuncidados. Eles não aceitavam isso. No dia seguinte, a chegada a Jerusalém, Paulo foi em Jerusalém encontrar-se com Tiago, porque Tiago era o líder da igreja. Desde quando o Senhor Jesus se entregou por nós.
Nessa ocasião em que os presbíteros se reuniram para ouvirem o que o apóstolo Paulo tinha para dizer. Paulo relata minuciosamente aos líderes da igreja de Jerusalém o que Deus fizera entre os gentios durante seu ministério. Isso você pode ler em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Ao ouvirem o relatório missionário, Tiago, o irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, e todos os presentes se alegraram e deram glória a Deus. E também contaram sobre as dezenas de milhares de judeus que se convertiam e se mantinham ainda zelosos da lei. Atos 20, verso 21, verso 20 diz: E ouvindo-os, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. A evidência da graça de Deus para com os gentios era simplesmente indiscutível. E a única resposta daquela adequada reunião era a adoração, pois estava cada dia mais forte e foi por isso fora dita como maravilhosa. Olha aqui, os gentios que se convertiam. Podemos citar como exemplo Cornélio, lá em Atos capítulo 11. Na evangelização dos gregos em Antioquia, Atos capítulo 11. E na primeira viagem missionária de Paulo, Atos 14. Tem sempre gentios que se convertem, que creem em Cristo. Mas Tiago estava preocupado com a chegada de Paulo a Jerusalém. Podemos ver isso no versículo 21 a 24 do capítulo 21, que diz: E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar, nem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já está vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há naquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu andas guardando a lei. Veja o que é fake news, né? Antes de Paulo chegar em Jerusalém, a fake news, a mentira, já tinha chegado. E Tiago estava preocupado, porque a fake news já tinha chegado lá e Paulo já tinha chegado na cidade. E agora? Tiago sabia e ouviu o relatório, todo o concílio de Jerusalém ouviu que Paulo fez um trabalho sério, mas as mentiras das fake news diziam que não. Circulava em Jerusalém uma falsa notícia de que Paulo ensinava os crentes judeus a se apostatarem da Torá trazida por Moisés. E falavam que eles deviam deixar de circuncidar e também deixar de circuncidar seus filhos. Mas isso nunca, jamais foi verdade, pois Paulo nunca pregou que os gentios deveriam se circuncidar. E nunca pregou que os judeus deveriam deixar a circuncisão.
tudo fica no seu lugar. Deus não exige que os gentios se circuncidem e nem que os judeus deixem de se circuncidar-se. Mesmo assim, as fake news, os boatos, as mentiras corriam soltas por toda Jerusalém e isso estava deixando preocupadíssimo o líder Tiago, que aconselhou que Paulo se purificasse acompanhado de sua comitiva, segundo a tradição judaica, para mostrar para eles que estava de bem com aquela vizinhança, né? Fazendo voto de Nazireu, raspando a cabeça. Tiago relembra aos gentios que acompanhavam Paulo a necessidade de manterem os preceitos cerimoniais estabelecidos no Concílio de Jerusalém, abstendo-se de coisas sacrificadas aos ídolos, ao sangue, carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. Então, aos gentios é dado algumas leis a cumprirem. E essas leis são referentes às coisas sacrificadas a ídolos, referente ao sangue, à carne de animais sufocados, relações sexuais ilícitas, e essas leis nós encontramos em Levíticos, em Êxodo, e temos que cumprir como gentios. Paulo e sua equipe aceitaram com prontidão essas reivindicações que Tiago fez para ele, porque isso nada iria afetar Paulo. O líder Tiago e todo o concílio de Jerusalém sabiam que essa atitude não afetaria em nada a doutrina da salvação, mas aliviaria os ânimos dos traidores inimigos do evangelho. O que Paulo aceitou a fazer não era o que ele ensinava aos gentios, cumprir votos de nazireus. Não. Porque ele ensinava que a circuncisão era desnecessária para os gentios, mas os judeus continuavam a circuncidar-se e era necessária para os judeus, tanto na criação de seus filhos e tudo mais. E tanto Tiago como o Concílio de Jerusalém já diziam a mesma coisa. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19 a 23. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para ganhar os judeus. Fiz-me como judeu para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, fiz-me para ganhar os que estão debaixo da lei. Então, Paulo está dizendo aqui em Coríntios que ele fez-se como judeu, ali cumprindo o voto de Nazireu, para mostrar, para ganhar aqueles judaizantes, aqueles religiosos. Aí ele fez como se estivesse debaixo da lei para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Quem é esses? Aqueles judaizantes, aqueles religiosos do Sinédrio. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que, por meio desse meu esforço, salvar alguns. E eu faço isto por causa do amor que eu tenho na pregação da palavra do Evangelho de Cristo, porque dele eu sou participante.
É o que ele diz aqui em 1 Coríntios. Mas a tensão, aquele cinismo, aquele clima tenso entre eles era de natureza exclusivamente cultural. Desta forma, Paulo cede em favor da evangelização e também da solidariedade judaica gentia. O verso 25 e 26 do capítulo 21 de Atos diz: todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só guardem-se do que sacrifica a ídolos, a lei que sacrifica do sangue, a lei que fala sobre o sufocado, a lei que fala sobre a fornicação. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Ali estava acontecendo a festa de Pentecostes e havia milhares de judeus em Jerusalém de todas as partes do mundo. Os judeus incrédulos vindo da Ásia, quando viram Paulo ali no templo, movido pelo preconceito inflexível e pelo violento fanatismo, numa atitude contrária à dos líderes da igreja de Jerusalém, alvoroçaram o povo e prenderam Paulo com muita violência. O evangelista Lucas descreve 5 julgamentos enfrentados por Paulo durante as 3 viagens missionárias. O primeiro foi diante de uma multidão de judeus na área do templo. Veremos isso no capítulo 22. O segundo, diante da Suprema Corte dos Judeus em Jerusalém. Veremos no capítulo 23. O terceiro julgamento, veremos no capítulo 24 e 25 de Atos. O quinto, também em Cesareia, diante do rei Herodes, Agripa II, veremos lá no capítulo 26. Então, vale a pena continuarmos juntos aqui nessa história, contando a história da igreja, dos judeus e as festas bíblicas. 5 fatos devem ser destacados. Primeiro, um alvoroço extremo e horroroso. Vamos ler. Está em Atos 21, verso 27. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Esses judeus religiosos que odiavam o evangelho de Jesus Cristo foram os grandes adversários de Paulo e os grandes opositores do evangelho. Foram esses judeus religiosos de dura cerviz que, por todos os cantos, provocavam tumulto e agora, mais uma vez, alvoroçavam a multidão. E essa foi a principal tese citada por Lucas em seu livro de Atos. E Lucas cita no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, 8, 9, 21, 23, esse alvoroço que a multidão faz contra a vida de Paulo. Em meio ao alvoroço, os judeus prenderam Paulo, fazendo contra ele acusações falsas. Podemos ler no capítulo 21, verso 28 a 30, que diz: clamando: homens israelitas, acudi, este é o homem
porque todas as partes ensinam a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto introduziu também no templo os gregos, que eles odiavam, gentil não podia entrar no templo. E continuando o versículo, e profanou esse santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade de Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Puseram então Paulo para fora do templo. Esses judeus asiáticos espalharam fake news sobre Paulo. Era tudo mentira. Essas mentiras não se baseiam em fatos, mas em preconceitos. Esses mentirosos e críticos de plantão levantaram 3 acusações contra Paulo. Primeiro, o acusaram de espalhar doutrinas ao povo para que ficassem contra a Torá e contra o templo. Mentira! Com certeza, fingiram não entender que Romanos capítulo 10, verso 4, Paulo quer dizer que a finalidade da lei é que cheguemos a Cristo e jamais que é pôr fim na lei. Porque o fim da lei é Cristo, não é que Paulo está dizendo para pôr fim na lei, mas ele está dizendo a finalidade da lei é que cheguemos até a graça, que é Cristo. Atos 21, verso 31 diz, e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. A acusação contra Paulo não tinha fundamento, era absurda, injusta, e acontece isso até os dias de hoje nos tribunais. Digo com muito temor, mas vejo semelhança no sofrimento de Paulo com o sofrimento de Cristo, ao qual ele dizia, eu sou imitador de Cristo. Eu tenho prazer em imitar Cristo. Primeiro, semelhança, no que diz respeito às mentiras para condená-los. Tanto Paulo foi condenado pelas mentiras como Cristo também. Na rejeição pelo povo que os levaram aos tribunais, sendo presos e maltratados injustamente, os dois. Tanto Cristo quanto Paulo prejudicados por testemunhas falsas. É claro que Cristo tinha poder para desfazer tudo isso num piscar, num tocar de dedos, mas Cristo se entregou por nós. Tanto Paulo quanto Jesus Cristo foram vítimas de planos diabólicos e secretos dos judaizantes, do Sinédrio, aqueles religiosos hipócritas que Jesus, durante todo o seu ministério, atacou, mas sem produção nenhuma, né? Falou com eles, ensinou, mas nada serviu. Porque o hipócrita, ele ouve o que quer, e no tempo que ele quer, e responde do jeito que ele quer. Tanto Jesus quanto Paulo ouviram o eco aterrorizante, mata-o. Paulo, eles mataram. Jesus não. Jesus se entregou. Jesus, ninguém matou Jesus. É besteira falar que os judeus mataram Jesus. Jamais, ninguém, nem judeu, nem romano, ninguém matou Jesus. Jesus se entregou por livre e espontânea vontade.
por livre e espontâneo amor, aquele amor infinito que ele sentia por nós e sente por nós até hoje. Tanto Cristo quanto Paulo passaram por uma série de 5 julgamentos e foram interrogados por Anás, pelo Sinédrio, pelo rei Herodes Antipas, 2 vezes por Pilatos, pela multidão, pelo Sinédrio, pelo rei Herodes Agripa II e também por Félix e Festo. O comandante Cláudio de Lísias foi informado do presente motim em Jerusalém e imediatamente se dirigiu à praça do templo com todos os seus soldados a fim de abortar aquela intenção dos judaizantes, daqueles judeus do Sinédrio, antes que a notícia do distúrbio chegasse à guarnição romana, localizada na fortaleza de Antônia, instalada ao lado noroeste do templo. Ainda no capítulo 21 de Atos, verso 32 diz: o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. A guarnição em Jerusalém era composta de 760 soldados da infantaria, mais 240 soldados da cavalaria. E para que a população não despedaçasse Paulo, o comandante da guarnição o recolheu em cela. A multidão, da mesma forma como gritaram há pouco mais de 30 anos atrás para Jesus, gritavam agora rumo em direção a Paulo: mata-o, mata-o. Ao parecer do evangelista Lucas, que escreve Atos, as autoridades romanas eram mais amigas do evangelho do que aqueles ridículos religiosos judeus dos tribunais. Vamos a exemplo. Cornélio era um centurião romano e se converteu ao evangelho. Sérgio Paulo, procônsul romano de Chipre, era um procônsul e se converteu ao evangelho. Então, Cornélio, lá em Atos 10, nós podemos ver o procônsul Paulo Sérgio, lá em Atos 13. Já em Filipos, os magistrados romanos até pediram desculpas a Paulo e também a Silas pelo espancamento e pela prisão. Isso está em Atos 16. Em Corinto, Galho, o procônsul de Acaia, recusou-se a ouvir as acusações dos judaizantes contra Paulo, Atos 18. Em Éfeso, o escrivão da cidade declarou que Paulo era inocente e todos os cristãos inocentes, Atos 19. Agora, aqui em Jerusalém e Cesareia, Cláudio Lísias, o comandante militar, coloca Paulo sob sua proteção. Voltando então ao paralelo entre Jesus e Paulo, tanto Pilatos, no julgamento de Jesus, como Cláudio Lísias, no julgamento de Paulo, consideraram-nos inocentes. Assim, o evangelista Lucas dedicou grande parte de seu evangelho para tratar da prisão e morte de Jesus. E também dedica boa parte de Atos para narrar a prisão e a defesa de Paulo. E isso continuaremos vendo nos demais capítulos da nossa história. E para encerrar o capítulo 21 de Atos, vamos ler do 33 ao 40, que diz: então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo,
por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o! Mata-o! E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, Paulo disse ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé na escada, fez sinal com a mão ao povo. E feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica. E isso nós vamos ver depois o que ele falou a partir do capítulo 22 de Atos. Encerramos aqui o capítulo 21. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.